Saudações, sintam-se calorosamente cumprimentados. Mais uma vez voltamos ao nosso canal. Meu nome e também aqui desta equipa que muito empenhadamente se dedica para que os nossos conteúdos consigam ter a máxima qualidade possível. E é desta maneira que nós nos esforçamos para trazer conteúdos que possam ser, em certa medida, pertinentes e também educativos para todos nós. Hoje temos um convidado em especial, que é o docente universitário Amílcar de Armando, com quem vamos discutir, vamos tentar perceber o estado da educação de forma geral no nosso país, como também de que forma é que estas questões da educação, a questão dos problemas cívicos, tudo isso poderá, em certa medida, estar interligado, não é? Então é com muito prazer que passo a apresentá-lo e vamos tentar começar a nossa entrevista. Professor, como está? Muito gosto, prazer e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer todo nosso e desde já agradecer o convite que nos formulou. Estamos aqui presentes, disponíveis para falarmos do que for possível sobre a educação e poder com isso também edificar e todos nós aprendermos um pouco mais. Certo. Nós estamos há poucos meses do início das aulas, o que se começa a notar alguma azáfama e alguma preocupação por parte dos pais e também de alguns ensinos escolares, de alguns estabelecimentos escolares ou de algumas escolas, digamos assim, melhor dizendo. Em que estado é que se encontra o nosso ensino? Olha, nós... Goza de boa saúde? Não, quer dizer, responder assim de forma direta, podia não fazê-lo, mas é preciso olhar para trás, né? Olhar para o espelho, para o retrovisor, para analisarmos um pouco de onde saímos e aonde estamos. Orlando saberá, e os seguidores também saberão, que nós, na era colonial, tivemos um ensino do tipo elitista, né? Que mais tarde tratou de ser um pouco generalizado e, felizmente, depois da proclamação da independência, este ensino foi universalizado, o que significa que foi proclamado para todos, de maneira que todos pudessem ter acesso à educação. Isto foi feito, mas com algumas dificuldades. Porque herdou-se uma malha escolar bastante diminuta e a população, apesar de não ser muita, estamos a falar acho que do censo de 1967, que nós éramos perto de 7 milhões de habitantes. E houveram essas dificuldades, mas a educação foi universalizada. Passou o tempo, a população foi crescendo bastante, e os desafios começaram a surgir. Os desafios começaram a surgir, sobretudo, depois da guerra pós-eleitoral de 1992, em que muitas pessoas que estavam nas zonas rurais vieram para as zonas urbanas, ou talvez periurbanas, e sobrecarregando essas regiões. E as autoridades, como é óbvio, não conseguiram acompanhar este movimento das populações, este êxodo, como muitas vezes se diz, das zonas rurais para as zonas urbanas ou periurbanas. Portanto, as zonas periurbanas refiro-me à periferia, né, das zonas urbanas. E nós, com o tempo, também nos deparamos com a questão do alto crescimento da população angolana. Neste momento em que falamos, o crescimento da população angolana ronda os 3%. E há províncias como Bié, por exemplo, estão na ordem dos 3,5% de crescimento da população. E, portanto, este crescimento da população, como tal, não tem sido acompanhado com infraestruturas adequadas, escolares, falamos de infraestruturas escolares, não tem sido acompanhado e, como consequência, todos os anos, mas todos os santos anos, falamos nos últimos 20 ou 25 anos, temos o mesmo problema. A cada início do ano letivo, deparamos-nos com o desafio das crianças entrarem para o sistema educativo. Os dados oficiais falam em cerca de 2 milhões de crianças que estão fora do... Esse é o relatório atual, esse é um relatório recente.
o relatório do Unicef de 2018-2019 falava em 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Este dado, Erlander, de 2 milhões, que é do relatório recente, é muito discutível. E digo porque que é discutível. Para nós falarmos da redução, né, do número de crianças que ficam fora do sistema educativo, teríamos de falar também do aumento na mesma proporção da rede escolar. Não aumentou. Não é um aumento significativo da rede escolar. E vamos lá os dados. Até o ano letivo, penso que o ano letivo 2024-2025, o que é que nós tínhamos perto? Havia perto, aliás, são dados oficiais. Certo. Cerca de 12 mil escolas em todo o país. 12 mil escolas. 12 mil escolas. Estamos a falar de uma população que ronda os 34 milhões de habitantes. 12 mil escolas. Dessas 12 mil escolas, 8 são públicas. 8 mil são escolas públicas. 4 mil, perto de 4 mil, estou a falar de forma arredondada, já para não falar certo. Em números decimais e tudo. 4 mil são escolas privadas ou público-privadas. Ok? Portanto, este número, ninguém nos pode dizer, não existe estatística que me dizem que este número de escolas, pelo menos entre 2018 até hoje, 2025, terá aumentado a pelo menos 25%. Ou a 50%. Porque se nós falarmos do número de crianças que fica fora do sistema de ensino, o dado de 2019, estaríamos a falar de quanto tempo? 2019 ou 2018, estamos a falar de quanto tempo? Mais de 10 anos. Neste período, a malha, o número deste relatório, do último relatório que penso que é este relatório que fazia referência, a redução é de perto de 50%. A malha escolar, ou seja, a rede escolar, não aumentou na mesma proporção. Essa redução, estamos a falar de estatística simples, só seria possível se a rede escolar aumentasse a 50%. Não aumentou. Não aumentou. E nós podemos olhar aqui, mesmo só em Luanda, não é possível aferir isto. Não há um aumento de número de escolas na ordem de 50%. Portanto, podíamos até dar o benefício da dúvida, mas temos que olhar. As escolas, o número de escolas em Luanda e nas outras províncias não aumentou significativamente. E essas crianças que conseguem, de certa medida, ter acesso ao ensino obrigatório no nosso país, estamos a falar de que tipo de aluno, que tipo de criança, que tipo de indivíduo e que tipo de professor, sobretudo? Não, nós estamos a falar do acesso, né? O Orlando perguntou, né? Questiona a questão do acesso, como é que tem sido, né? Estamos a dizer, é difícil, sobretudo nas zonas urbanas. Em Luanda, a dificuldade é maior, porque o número de crianças todos os anos que deve entrar para a rede escolar, estamos a falar do ensino primário, né? Estamos a falar do ensino primário e nem sequer estamos a falar do ensino pré-escolar. Porque nós no ensino o nosso ensino pré-escolar é quase inexistente. Repare, nós estamos em Angola. Em Angola, o governo apenas controla cerca de 117 creches em todo o país. E essas 117, estamos a falar entre creches e jardins de infância. E este número é referente simplesmente às zonas urbanas, às grandes cidades, nomeadamente Luanda, Lubango, Huambo e Benguela. Nós nem sequer podemos falar da existência de creches e jardins de infância nos municípios, nem mesmo nas sedes municipais. De maneiras que há um dado que também é do Unicef, que é muito recente, que apenas 11% das crianças em Angola têm acesso à educação na primeira infância. Essa educação na primeira infância, estamos a falar da educação pré-escolar. Nesta podemos esquecer. Em Angola só consegue colocar o filho à creche, o jardim da infância, é aquele que tiver meios. Estamos a falar de 11%. Ou seja, no cômputo geral, é isto que nós temos.
não há possibilidade de colocarmos as crianças às creches e, como se sabe, isso é estudado da psicologia, que a idade pré-escolar inclusive condiciona o desenvolvimento futuro do intelecto do sujeito. Ou seja, é preciso, é importante a aposta no ensino pré-escolar e não está a ser feito. Agora, voltando àquela questão do ensino primário, é onde interessa a partir dos 6 anos. Há enormes dificuldades. Há enormes dificuldades, porque neste momento é só passar pelas escolas, há enormes dificuldades, as salas de aulas são diminutas, há grandes problemas, depois surge a questão, obrigatoriamente, falar da corrupção. Neste momento, as escolas, para tu colocares uma criança na escola, tem que pagar regiões, sobretudo aqui em Luanda. Queres colocar uma criança na primeira classe, na primeira classe, tem que pagar. Por quê? Porque há poucas vagas, há pouca disponibilidade de sala de aulas e a população estudantil, né? A população que necessita do acesso à escola é elevadíssima e aí surge o oportunismo, né? O oportunismo. A procura é maior que a Quem oferta. tem dinheiro é que consegue colocar o filho na escola. E depois, isso não se limita só o acesso ao ensino primário. Tem outra fase. Quando a criança ou o adolescente, neste caso de adolescente, a idade escolar é até 12 anos, pelo menos, estamos a falar daqueles jovens que terminam, adolescentes que terminam a 9ª classe, que depois têm de aceder ao ensino médio ou ensino médio técnico profissional. Aí é outra dificuldade. Não há a capacidade de albergar todos os anos esses jovens que terminam o primeiro ciclo do ensino secundário, é diminuta. E aí a corrupção é ainda maior, porque há grandes dificuldades. Vamos tentar ir ao âmago da questão. Nós olhamos para os orçamentos de Estado que temos no nosso país e conseguimos perceber que há dinheiros que são canalizados para outras áreas que são também igualmente importantes, mas como é que não se dá prioridade a setores como a saúde, a setores como a educação, que são setores nevrálgicos para a sustentação de uma nação no que diz respeito àquilo que é o poder, o potencial, que é a nossa maior riqueza, que são os recursos humanos? É uma questão, olha, é um questionamento de veras bastante importante. O investimento que é feito, eu penso que do Orçamento Geral do Estado para este ano, deveremos estar a falar de 6,5%. Mas do orçamento que é disponibilizado para a educação é quase sempre para pagar salários. Porque o investimento nos outros países é feito por programas. Eu explico isso. Como é que é feito programas? Nós temos, por exemplo, nós estamos a falar em Angola cerca de 226 mil professores no ensino público. 226 mil professores? Cerca de 226 mil professores no ensino público. E então, o orçamento que todos os anos é alocado para o setor é quase para pagar salários dos professores. No entanto, o orçamento devia servir para financiar programas, nomeadamente a compra de laboratórios, a merenda escolar, no caso dos níveis, sobretudo no ensino primário para baixo, a compra de material escolar, livros e outros, carteiras, programas para compra de laboratórios, montagem de laboratórios nas escolas do primeiro e segundo ciclo. Apetrechamento com livros, material. Okay, os orçamentos devem ser alocados dessa forma, devem ser distribuídos dessa forma. E se nós olhássemos dessa forma, pensaríamos claramente que os 6,5% que são alocados, portanto, não chegam para quase nada. Agora, a pergunta é, o que acontece? Esta pergunta pode ser feita a quem decide, a quem olha para a educação, se é prioridade ou não. Quando nós, de forma objetiva, olhamos para o orçamento, para os dinheiros que são alocados para o setor de educação, é claro que não há uma grande prioridade no setor, para o setor da educação. Essa é uma constatação, porque nós não podemos falar que temos preocupação com a educação quando não disponibilizamos os meios necessários para que o sistema se desenvolva. Aliás, repare, a questão da construção de escolas, porque aqui há uma divisão. De forma geral, há um bolo que é disponibilizado para
para o pagamento de salários dos professores. Mas as escolas, a construção de escolas, não é uma questão do Ministério, é uma questão dos governos provinciais. É uma responsabilidade dos governos provinciais. Ou seja, do orçamento que é dado aos governos provinciais, é ali onde deve haver, acho que do programa de investimentos públicos que cada província tem, é ali onde devem se construir as escolas. E vá lá, e as prioridades de uma província a outra também podem variar. Claro. Por isso é que nós vemos como a construção de escola num programa gizado diretamente pelo Ministério da Educação, ou seja, da responsabilidade do Ministério da Educação em construir as escolas, dos governos provinciais. Tu vais para as províncias, vais perceber que num município, durante 10 anos, provavelmente só construiu-se uma ou duas escolas numa determinada zona, num determinado nível, e tens esse problema. Depois, das 12 mil escolas que nós falávamos, do dado que eu mencionei, que eu referi, ainda tens 26% dessas escolas que o próprio Ministério considera como escolas precárias. Quais são as escolas precárias? São aquelas escolas que funcionam debaixo de árvores. É curioso, nós temos hoje... essas escolas são consideradas? São consideradas, lá estudantes. São consideradas escolas precárias. Estão essas escolas que funcionam debaixo das árvores. Temos aquelas escolas que já estão degradadas, muitas delas funcionam em estruturas antigas, coloniais, que não foram reparadas ao longo do tempo. Curiosamente, o último relatório do MED fala já na redução de 26% para 1%. Muito curioso, muito curioso. Era bom que na prática fosse isto, mas é 1%. Milagrosamente, o número saiu de 26% para 1%. Mas quando é que isso aconteceu? Nós continuamos a ter escolas nessas condições, estamos a fazer referência. Essas condições, crianças a estudar nas comunidades, nas zonas rurais, nas zonas periféricas. Sem casas de banho, sem... Não, eu estou a falar de casas debaixo da árvore, de escolas debaixo da árvore, salas de aulas que funcionam debaixo da árvore. Porque se for a questão de casa de banho, tu podes ir aqui em Luanda, há escolas com casa de banho, mas não funcionam. Não têm condições, porque não tem água. A escola não tem água. Estou a falar escolas no casco urbano de Luanda. Escolas que não têm água canalizada. A água, para descarregar a sanita tem que ser com balde, com uma lata. Isso pode ser, isso é verificável, isso aqui não é uma falácia que estamos aqui a utilizar, pode ser verificável. E depois temos as escolas nas zonas, muitas escolas em zonas rurais e periféricas, que são construídas sem casas de banho. Essa é outra coisa. Ou seja, alguém coloca uma escola numa região, acha que, ou provavelmente pensa, não, esses senhores, esses alunos, bom, já estão habituados a fazer necessidades no mato, vão continuar a fazê-lo no mato. Isso acontece. Temos esse tipo de situações. Nos dados que haviam anteriormente falava de 26%, mas o Ministério hoje fala em 1%, ou seja, uma redução na hora de 21%. Vamos acompanhar, vamos ver se depois com a prática, com aquilo que formos constatando... Mas esse relato que aqui nos traz, é isso que justifica a proliferação, o nascimento ou o surgimento de escolas e colégios privados? Os dados que existem são 41% das escolas que existem, do cômputo das 12 mil escolas, estamos a falar de 4 mil são escolas privadas. Escolas privadas, público-privadas, nas escolas privadas e público-privadas. As escolas privadas são aquelas cujo capital é do privado. Depois temos as escolas comparticipadas, certo, onde a escola é do privado, mas o Ministério paga os salários de parte dos professores. A proliferação das escolas privadas é derivado do descaso do Estado. Porque o Estado não coloca escolas em certas regiões. Aqui mesmo em Luanda, é só dar uma voltinha, começando ali da rotunda da Boa Vista até Cacoaco, e faça uma contagem de quantas escolas públicas lá existem. Há muitas regiões, mesmo em Luanda, sobretudo na periferia, não existem escolas públicas. Lá só existem escolas privadas. São os privados que fazem cobertura. O
privado identifica aquilo como uma oportunidade de negócio. Por quê? Porque o Estado não se preocupou em colocar uma escola naquela região. Em certa medida, a falta ou a ausência do Estado nessa zona faz com que o privado possa aparecer. E era bom até que o privado... Porque nós não estamos a dizer que o privado não possa aparecer. Mas é como tudo, né? Nos Estados Unidos e nos outros países, em Portugal, há escolas privadas. Mas deve haver o ensino público, deve ser o prioritário. Num país como o nosso, até, que tem as dificuldades históricas, né? da falta de acesso à educação, nós devíamos ter um ensino obrigatório até pelo menos a 12ª classe. O ensino obrigatório aqui é apenas o ensino até 6ª classe, salvo erro. Portanto, num país como o nosso, era necessário que houvesse um maior investimento para que não nos limitássemos só praticamente a alfabetizar. Porque nós temos ainda uma estrutura educativa, um sistema educativo que praticamente alfabetiza. Porque tu colocas, e podíamos falar já aqui, tu colocas uma escola do 2º ciclo, um pré-universitário, na linguagem comum fala-se de um pré-universitário, colocas num município como Kazombo, num município como Lumbalanguimbo, estou falando leste de Angola, ou ali no Kanzar, na Lunda Norte, o que é que vai acontecer? Quando ele termina o 2º ciclo e depois termina a 12ª, o que é que ele faz? Não faz absolutamente nada. Portanto, o ensino serve para esta criança, esse jovem, como um elemento de alfabetização, como um elemento de acesso à leitura, à escrita. Porque já não estagna. Não, sim, porque ele fica ali, já não avança um pouco mais. Então, são problemas que nós temos. Primeiro, é alargar a rede escolar em quantidade e em qualidade. Porque a nossa rede, nós temos muitas escolas. As escolas que nós fizemos referência, se passamos por lá, as escolas do 1º e 2º ciclo, não têm laboratórios, por exemplo. Os alunos, recebemos alunos. Eu tenho experiência do ensino geral, público, e o ensino privado, superior. Repare, nós, quando recebemos, eu leciono químico, a parte das outras disciplinas que eu recebo, tenho formação em química, eu recebo um aluno do 1º ano da universidade, na universidade, dou aulas, começo a dar química num aluno do 1º ano da universidade, tenho que ensiná-lo como é que se pipeta. Pipetar. Ele não traz essa bagagem. Não traz essa bagagem, não conhece, nunca viu uma pipeta. Nunca viu um tubo de ensaio na sua vida. Por quê? Porque nas escolas onde ele passou não existem laboratórios. Digam, nós podíamos, e podem contradizer à vontade, mas eu perguntaria. Digam-me quantas escolas públicas em Angola, do 1º ciclo ao 2º, que têm laboratórios. Tem laboratórios que funcionam. Porque há casos também. Nós tivemos, durante algum tempo, algumas escolas, mesmo em Luanda, não são muitas, que foram construídas sobretudo pela FESA. Fundação Eduardo dos Santos. Essas escolas, quando foram construídas, foram apetrechadas com equipamentos, laboratórios. Mas tu tens outro problema. Tu formas professores aqui, mas tu formas professores aqui, mas que não têm valências, por exemplo, na parte prática de laboratórios. A parte de que muitos professores que lecionam biologia, química, física, não são professores dessas disciplinas, ou seja, não têm formação específica, especializada nessas áreas. São profissionais de outras áreas, são engenheiros, são, pessoas formadas noutros setores que estão na educação e que lecionam. Por mais que ele tenha um laboratório na escola, não lhe serve para absolutamente nada. Então, isso também é uma situação, porque nós temos que ter as escolas apetrechadas, como dizia, isso iria conferir qualidade, mas depois é preciso olhar para a questão do professor, que deve ser preparado de forma qualificada, de forma responsável, para poder manejar. Temos essa dificuldade. É mesmo aí onde eu quero entrar. E a questão
pedagógica da pedagogia. Porque, face àquilo que apresentou aqui, que é um cenário dramático, quem é este aluno e quem é este professor, em termos de qualidade? Olha, porque este aluno que faz esse percurso nas escolas, aliás, nós dois somos produtos de escolas públicas, não é? Eu também andei numa escola pública em Angola, o meu cara também andou, mais tarde foi estudar fora, regressou, mas temos que admitir que as coisas estão muito mais degradadas hoje, não é? Eu perguntava-lhe, este aluno que tem este percurso com escolas que não têm laboratórios, que não têm bibliotecas, que não têm casas de banho, que não têm um leque de situações mínimas que deveriam ter, quem é este cidadão, quem é este aluno, quem é este homem? E por outro lado, quem é este professor também? Nós temos, responder isso em duas partes. Primeiro, nós temos um grande problema com a formação de professores. Nós não temos em Angola um verdadeiro plano para a formação de professores. E eu posso dar um exemplo. Em Luanda, vamos lá, em Luanda. Onde é que se forma um professor de geografia? Onde é que há? Digam-me só um lugar onde se forma um professor de geografia, a nível da graduação, a nível da licenciatura. Onde é que se forma em Luanda um professor de física? Onde é que se forma em Luanda um professor de química? Onde é que se forma em Luanda um professor de biologia? E eu podia fazer esta pergunta para o país. Há algumas províncias que têm esse tipo de formação, como a Huila. Tem formação dessas especialidades que falei, mas a maior parte não tem. Não tem professores. E nós estamos mal, não temos um verdadeiro plano de formação de professores. Então, de onde é que saem esses professores? E como consequência, temos pessoas, temos muita gente que dá aulas no setor da educação, são pessoas que não se conseguiram realizar-se ou, pelo menos, aceder ao emprego nas suas áreas de formação, onde eles se prepararam efetivamente e vêm engrossar as fileiras de educação. Porque a educação em Angola, os professores em Angola, a maior parte dos professores, não estão lá porque gostam. A educação é um meio de emprego. Estou a falar de cerca de 200, nós temos no setor cerca de 220 mil professores. Ou seja, as pessoas, quando há um concurso público de educação, como não há outro, aqui os únicos que empregam são a polícia. A polícia, ali vai qualquer que tenha um tipo de formação não específica. Desculpa. Tens a saúde, ali tens de ter formação especializada. Depois só tens a educação, que faz concursos públicos com vagas para 20 mil, 15 mil profissionais. E o que é que as pessoas fazem? Não conseguem trabalhar. Nós não temos aqui fábrica, não temos grandes empresas. O nosso setor, o nosso setor privado não está muito desenvolvido. O que é que faz? Todo mundo vai para a educação. E consequência é o que temos. Nós não temos ainda a qualidade que se requer na educação. Depois, podia ser minorizado este dano de receber todos na educação, qualquer profissional, porque a educação, quem vai para a educação tem que ter vocação. Não é só salário. É preciso ter vocação. Trabalhar com uma criança tem de ter vocação. As dificuldades na educação, nós que andamos em escolas pedagógicas, já temos dificuldade em lidar com crianças. Imagina alguém que nunca recebeu na sua vida uma aula de psicologia. Não recebeu aulas de psicologia pedagógica. Não recebeu aulas de pedagogia. Como é que lida com crianças? Com adolescentes? É muito difícil. Falo de forma empírica. A pedagogia define um perfil para o professor. Dentro neste perfil estão algumas qualidades. Existe a qualidade acadêmica, que é a qualidade técnica, ou seja, o Erlander é formado em comunicação social, por exemplo, ou relações internacionais, pode dar uma disciplina afim na área das ciências sociais. Pode fazê-lo. Mas como fazê-lo? Como transmitir esse conhecimento? Aí entra a pedagogia. Entra a pedagogia. E então, nós não podemos pensar que qualquer profissional pode dar aulas, pode ser professor. Não é possível. Estaríamos a dizer... Qualquer licenciado dá aula. Estaríamos a dizer, qualquer profissional pode ir no hospital, aplicar uma injeção. Estaríamos a dizer, qualquer pessoa podia ir ou pode ir apresentar um noticiário na televisão.
Estaríamos a dizer, qualquer pessoa, basta colocar uma farda, pode ir prestar serviço de segurança pública. Não! Toda a formação, toda a atividade, só, dizia um americano, a única profissão que não requer de formação qualificada é a de estúpido. As outras precisam de qualificação. Podíamos minorar este dano, ou esta questão, porque nós temos dificuldades de professores a nível do país. Mas podia se reduzir essa dificuldade se houvesse uma preocupação ao nível das províncias, de todas as províncias, escolas qualificadoras para agregação pedagógica. Porque nós não podemos pensar que pegamos um colega que até tem qualificações técnicas, é bom técnico, é bom economista, é bom jurista, é bom, é bom engenheiro mecânico, é bom engenheiro químico. Pegá-lo 15 dias ou uma semana depois de entrar para o concurso público, 15 dias ou uma semana que se dá, uma semana para um seminário que é dado, já é professor. Não, nós não estamos a fazer. Nós não estamos a seguir aquilo que regem os cânones de educação. Se tivéssemos que categorizar a profissão, o ser professor, não lhe passa a ideia, e isso digo isso com muita tristeza, que existe aqui uma radicalização ou um desprezo ou a banalização desta profissão, que é ser professor na sociedade angolana, quando temos aqui setores que não têm funções que são tão vitais para a sociedade e que oferem salários milionários, e o professor, infelizmente, tem o salário que nós conhecemos. Bom, esta é a valorização, esta é a parte da valorização, né? Eu ainda estou na parte técnica. Por isso é que eu disse inicialmente, para você ser professor, tem de ter vocação. Eu quero ser professor. Porque a atividade docente tem exigências próprias. Tem exigências próprias, quer técnicas, quer pedagógicas. Mas os verdadeiros professores, mesmo com dificuldades, vão estar lá. Mas aquele que é formado, por exemplo, em engenharia mecânica, engenharia química, ele todos os dias está a sonhar em entrar para a Sonangol. Está a sonhar em entrar numa petrolífera. Está lá a dar aulas. Mas ele todos os dias está a pensar, eu aqui estou frustrado. E nós temos na educação, boa parte dos professores são frustrados porque eles foram lá buscar emprego. Não foram lá para ser docentes porque têm um chamado para a docência. E nós não podemos ter um país onde a profissão professor é banalizada. Ou seja, qualquer pessoa quer ser professor. Há alguns anos, quando acho que já foi com a atual ministra, quando restringiu-se os concursos públicos de educação para aqueles que têm formação pedagógica, houve um barulho grande a nível das redes sociais. Porque nós temos os estudantes que terminam o segundo ciclo, que são chamados estudantes pré-universitários. Quando eles terminam, deviam ir para a universidade, que é um outro erro também que nós temos. Nós temos muitas escolas do segundo ciclo, quando os miúdos terminam, quando os jovens terminam, não fazem absolutamente nada. Nós devíamos converter todas essas escolas em escolas técnicas profissionais. Acontece isso nos países, inclusive, desenvolvidos. Na Suíça, apenas 26% de jovens é que entra na universidade. E o resto termina o ensino médio técnico profissional, vai para as empresas. Mas eu volto àquela questão. Jovens que terminaram o segundo ciclo estavam a reclamar o direito de poderem também concorrer para serem professores. E é só para ver até que ponto chegamos com a banalização da profissão professor. Isso é banalização. A partir do momento que alguém diz, ele não tem conhecimento diz assim, tem conhecimento genérico, eu vou dar aulas, ele põe na cabeça que para ser professor, qualquer pessoa pode ser, e não um profissional qualificado. Ele dizia, nós temos um déficit, devemos ter, há tempo, nunca é tarde para começar. Nós temos de repensar a formação de professores.
Nós temos de formar professores de língua portuguesa, professores de matemática, professores de química, professores de geografia, professores de engenharia, peço desculpa, de biologia, professor de geologia, professor. Temos que ter institutos superiores pedagógicos que formem profissionais para educar. Professor de inglês. Quem dá aulas de inglês em Angola? Quem dá aulas de francês em Angola? Na maior parte dos casos. Quem dá aulas de educação física em Angola? Eu tive um caso de um amigo, já é falecido, bacharel em biologia, concorreu, entrou, deram-lhe a guia para ir à escola, a escola onde ele foi, não havia vaga para biologia, deram-lhe turmas de educação física. Bacharel em biologia para dar educação física. Quem dá educação física em Angola? O Erlander, se for para educação e disser, vou dar educação física, provavelmente vai dar educação física. Nós em Angola não valorizamos a educação física. A educação física é uma disciplina de extrema importância. Olha, sobretudo nas primeiras classes. Pelo menos na idade escolar. Estamos a falar dos 6 aos 12 anos. É crucial. O que é que os alunos fazem nas escolas? Correr. E muitos deles até têm problemas cardiorrespiratórios, mas é correr. Porque a maior parte dos professores, digo isso com toda a vontade, não tem informação com professores de educação física. Por quê? Estamos a formar professores de educação física. Em qualidade, em quantidade? Não. Qual é o número de professores de educação física que formamos no país? Formamos 1000 por ano? Provavelmente não. Formamos 1000 professores de química por ano? Não. Formamos 1000 professores de física? Não. Mas isso aí... pronto. Então o que significa? Que temos de repensar a formação de professores. Se nós quisermos ter uma educação robusta, temos de pensar na formação de professores. Se repensarmos a formação de professores em quantidade e em qualidade, vamos resolver a montante o problema do aluno. Porque muitos dos problemas que nós temos nas escolas é porque não temos lá o profissional. Nós temos às vezes, e falo isso sem desrespeitar os nossos colegas que têm formação nas outras áreas. Tu tens um professor de química, por exemplo, que é engenheiro químico. Num tema dado sobre equilíbrio químico, como é que ele dá? Ele provavelmente dá da maneira que recebeu lá na faculdade de engenharia. O professor na faculdade de engenharia, ele ensinou-lhe química, não é para ensinar, mas é para ter conhecimento técnico da aplicação da química. Não! A química na escola, a química na escola, é para introduzir o aluno nos princípios químicos, no conhecimento global da química. E há metodologias próprias para introduzir este conteúdo. Existem livros de metodologia do ensino da química. E o professor tem de conhecer livros de metodologia do ensino da química, tanto no ensino geral como no ensino superior. Não podemos pensar que ensinar é ser doutorado em qualquer coisa e ir para a sala de aula. O que acontece? Tanto no ensino geral como no ensino superior. Nós temos pessoas que nunca deram aulas na sua vida e são professores do ensino superior. Estamos à espera de alguma qualidade? Não é possível. Então, podia-se reduzir este problema, podia-se minorar este problema se houvesse a obrigatoriedade da agregação pedagógica. Estou a falar obrigatoriedade no verdadeiro sentido da palavra, com decreto por parte do Ministério da Educação. O Ministério do Ensino Superior devia dizer: meus amigos, quem vai dar aulas no ensino superior tem necessariamente ter agregação pedagógica e essa agregação pedagógica devia ser regulada pelo próprio Ministério do Ensino Superior. O mesmo acontece deveria acontecer no ensino geral. Quem quisesse dar aulas no ensino geral, o Ministério da Educação devia exigir um documento
que lhe ateste como tendo agregação pedagógica conferida pelo próprio Ministério da Educação. Assim reduziríamos os problemas que nós temos. Muito bem. E que importância é que se dá às disciplinas nucleares, como por exemplo matemática, língua portuguesa, porque temos professores a escreverem mal, temos alunos a escreverem mal. De que forma é que a gente pode tentar comatar esta... Mas é o que estou a dizer, Se quem dá... Vamos às escolas. Quem dá aulas de língua portuguesa? Quem é o professor de língua portuguesa? É formado em linguística portuguesa? Provavelmente não. Ele é formado numa área qualquer, sociologia, pedagogia, mas lá na escola dá aulas de língua portuguesa. Quem é o professor de matemática? É um engenheiro químico, é um engenheiro mecânico, é que dá aulas, dá aulas de matemática. Isso estou a dizer. É verdade que nós temos também temos alguns professores que são licenciados em matemática, mas não são muitos. Não são muitos. Penso que aqui em Luanda, acho que o IC de Luanda forma professores de matemática. Depois temos a Huila também forma professores de matemática, a Benguela forma professores de matemática. Mas depois as outras escolas de formação de professores não formam essas especialidades. E tu vais ter esse problema. Porque o próprio professor de língua portuguesa mete erros preocupantes. Mas ele é professor de língua portuguesa. Ele está a dizer, em vez de dizer corrija, está a dizer coruja. Mas ele é professor de língua portuguesa. É professor de língua portuguesa. Então, essa é uma preocupação. Insisto aqui, a formação de professores em quantidade e em qualidade. Se tu tiveres esses professores, não terás dificuldade em recrutar. Porque o que é que tem acontecido? O que é que tem acontecido? Há concurso público, há vagas para professores de química, de física, de biologia, que não existem esses profissionais. Quem vai lá são os nossos companheiros que terminaram na faculdade de ciência. Fizeram química, fizeram biologia. Como não há áreas de pesquisa onde eles podiam estar, a solução é ir para a docência. Esses colegas, esses companheiros têm conhecimento científico técnico, mas não têm a qualidade pedagógica necessária. Vai levar tempo para eles engrenarem. Vai levar tempo para eles entenderem o próprio conceito, o próprio conceito de pedagogia, o próprio conceito de educação. A forma, as questões que apresentou aqui, que são preocupantes, o órgão de tutela tem conhecimento destes problemas? Não, todos temos. Eu tenho, todos temos, penso que temos. A diferença está na ação. Era preciso agir. E não é agir amanhã, agir hoje. Os problemas são conhecidos. Não me parece que alguém está no Ministério da Educação e não conhece os problemas que estou aqui a dizer. Não, os problemas são conhecidos. O problema está na preocupação. E a falta de preocupação pode estar no descaso que se tem em relação ao setor. Porquanto, também é preciso dizer isto, o ensino público tem as características que tem, porque nós não temos, tu não tens governantes, filhos de governantes a estudar aqui em Angola, no ensino público. Não conheço, não existe. Onde é que estudam os filhos, mesmo aqui em Angola, os filhos dos governantes? Estudam na escola portuguesa, na escola turca, que são escolas que não têm o sistema educativo da Angola, têm o sistema educativo dos respectivos países. Ou seja, não há preocupação. Por quê? Porque os filhos da elite política angolana, e não estou a falar apenas dos filhos da elite política da situação, também da oposição, não estão em Angola. E se estão em Angola, estudam nas melhores escolas, não nas escolas públicas, não nas escolas privadas. Estou a falar de escolas internacionais. É lá a escola portuguesa, a escola turca, a escola francesa, é lá onde estudam. Então não há preocupação. Tudo que nós, as preocupações com a educação, que nós ouvimos, tanto da situação como da oposição, é demagogia. Ou seja, não tem que viver com as consequências de um péssimo ensino, é isso? Claro. Se houvesse uma preocupação,
querem desenvolver isto aqui. Em 10 anos, a nossa educação desenvolveria. Era só um decreto. Todos os filhos dos políticos, da elite política angolana, têm que estudar aqui em Angola. Eu vou lhe dizer, Irlanda, em 10 anos teremos provavelmente o melhor ensino, o melhor sistema educativo da África. Porque há potencial, há condições, há dinheiro. Mas muito desse dinheiro sangra onde? Para as bolsas de estudo. Bolsas de estudos, eu sou a favor das bolsas de estudo, já beneficiei de uma bolsa de estudo numa época em que não havia escolas aqui. Mas nós não podemos, temos que continuar a mandar pessoas para fora para fazerem cursos que valham a pena. Há para cursos como os chineses têm bolseiros em Portugal, tem na China, nos Estados Unidos, vai lá na Europa, nos outros países da Europa, no Brasil. O que é que eles estão à procura? Estão à procura da integração. Eles querem, estamos no mundo global, temos que saber, temos que conhecer, temos que ter conhecimento da maneira como é feita a ciência em outras partes. As bolsas de estudo são importantíssimas. Mas é preciso selecionar as áreas em que nós vamos mandar pessoas a estudarem lá fora. E os melhores alunos, né? Os mais capacitados, naturalmente. Bom, isso é relativo. Isso é relativo, né? Partindo que educação direito para todos, né? É relativo, isso dos melhores, né? Podia ser, é um critério. Não, eu refiro-me ao critério das bolsas, né? Em princípio devia ser os melhores alunos, com melhores notas e os com mais necessidades também, não é? Eu concordo, mas eu não... Desculpa, eu não entraria nisto, né? Eu falo de forma geral. Quem pudesse aceder às bolsas, partindo do critério provavelmente dos melhores, as melhores notas, enfim. Porque as notas também nem sempre determinam, claro, né, qualidade, o melhor. Sim, claro. Por exemplo, agora queremos colocar um satélite em órbita, podemos investir nisso, mandar alunos para a Rússia, para a China, para a Índia. Certo. Para ter capacidade. Mas para fazer formação específica nessas áreas, eu concordo. Por exemplo, nós devíamos ter um plano de formação de médicos. Não mandando só para fora. Para fora é importante, porque eu ouvi jovens que vieram de Cuba, ouvi também jovens que formaram-se em medicina de Rússia, fizeram medicina na Rússia e trazem experiências completamente diferentes. Nós já não devíamos formar médicos na Rússia, por exemplo. Não devíamos. Porque a formação de médicos na Rússia não é boa. Tecnicamente ela é boa, mas os estudantes não têm acesso aos hospitais. Ao passo que em Cuba, desde o primeiro ano, tem acesso aos hospitais. E nós podíamos aproveitar, formar mais médicos em Cuba, as bolsas de especializações, mas podíamos aproveitar outros países, como Portugal, Brasil e outros países, para especializações. Mas também devíamos ser mais inteligentes. Ter um plano de formação de médicos, por exemplo, para Angola. Quantos médicos nós temos em Angola? Cerca de 6.400 médicos. Ou seja, nós temos um médico... Para 400 pessoas, é isso? Não, para 4.500 pessoas. Um médico? Um médico para 400 e 500 pessoas. Cuba, um país, nós temos quanto? Quanto é que temos? Nós temos cerca de 34 milhões de habitantes. Aproximadamente. Quanto é que Cuba tem? Cuba tem 10 milhões de habitantes. Sabe quantos médicos tem Cuba? 100 mil médicos. Um médico para 1.000 habitantes. Faz toda a diferença. Cuba fez um plano de formação de médicos. Nós temos que ter um plano de formação de médicos. Aliás, Cuba exporta médicos. O Catar... Eu estive a falar com alguém ligado à Antex, a empresa cubana que exporta os médicos. O Catar fez uma coisa muito interessante. Mandou construir um hospital, acho que em Doha, deve ser Doha, mandou construir um hospital grande, especializado, e impôs lá médicos cubanos, a prazo, médicos cubanos. E mandou formar especialistas lá. Depois de 5 anos, todos os médicos cubanos saíram e ficaram lá os especialistas do Catar. A Venezuela fez um plano de formação de médicos importantíssimo com Hugo Chávez. Fez uma coisa, mandou para Cuba muitos cidadãos
para formarem-se em medicina. Mas o que é que fez de muito inteligente? Mandou criar faculdades de medicina, escolas de ciências médicas em todo o país. Quando tivemos aquela crise aqui em 2014, a Venezuela também já estava mergulhada numa crise. Eles estão numa crise já há algum tempo. Política, econômica, enfim. Sabe o que é que eles fizeram? Os cubanos que foram de férias para Cuba já não regressaram para a Venezuela. Essas vagas foram ocupadas por cidadãos do seu país. O que estamos a dizer é que preciso olhar para o país e pensar o que é que precisamos, fazer um plano. Não é possível? Eu só dei exemplo de Cuba, porque Cuba é um país pobre. Um país com 10 milhões de habitantes, sem recursos, não tem petróleo, não tem coisa nenhuma, Orlando. Tem 100 mil médicos no ativo. Estou a falar 100 mil médicos no ativo. Não estou a falar porque Cuba nos últimos 20 ou 25 anos perdeu 1 milhão de cidadãos. Cuba tinha nos anos 90 e tal, 2000, 11 milhões de habitantes. Eles sofrem um grande bloqueio, tem fortes problemas, bloqueio econômico, tem vários problemas econômicos e muita migração. Deixaram Cuba mais de 1 milhão, cerca de 1 milhão de cidadãos. E repare, nesses também saíram médicos. Muitos médicos foram para os Estados Unidos, outros países. Desculpa. E ainda assim tem no ativo 100 mil médicos. O que é que nos falta aqui para nós termos um plano de formação para que nós nos próximos 5, 10 anos tenhamos 50 mil médicos? Não podemos fazê-lo? Podemos, mas tem que haver vontade política. Vontade política de fazer as coisas. Não pode haver vontade quando um governante estiver doente e vai para Portugal, vai para a Espanha. Essa vontade, se continuar a existir, não vamos ter médicos aqui. Tem de haver, Cícero já dizia, que a verdadeira educação deve levar ao mais alto valor de patriotismo do cidadão. E estamos sempre no tema da educação. Quando um governante está bem preparado, ele pensa na sua pátria. Ele pensa na sua pátria. E pensar na pátria não é da forma teórica, é da forma prática. É olhar para o seu povo e dizer: o que é que o meu povo precisa? E temos de resolvê-lo. Não é resolvê-lo com os planos a longo prazo. Plano de desenvolvimento 2050. Eu não estaria aqui em 2050. Não sei se Orlando ainda estará aqui 2050. Oxalá que sim. Não sei se estará. Ok? 2100. Isso não interessa. Nós temos de fazer planos. O que é que precisamos agora? O que é que podemos fazer para resolver o problema que temos daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Nós estamos a falar agora da diversificação da economia. Quantas escolas agrárias tu tens aqui em Angola? Quantas universidades, quantos institutos superiores tens aqui que formam técnicos agrários? Estou a falar técnicos formados, especialistas, licenciados em agricultura, em veterinária, licenciados em zootecnia. E muitas outras áreas ligadas à agropecuária. Quantos? A preocupação deve ser acompanhada com formação. Porque se tu disseres que queres diversificar a economia e não tem pessoas estou a falar, técnicos especializados que vão às escolas de campos, que podem ser espalhadas por todos os países, por todas as províncias, e que tenham condições de passar esse conhecimento, mas não é possível. Professor Amílcar, ajude-nos a demistificar este problema. Mas esses nossos líderes, esses nossos governantes, que também tiveram alguns deles a felicidade de estudar lá fora, em países, enfim, que hoje estão bem desenvolvidos, estes indivíduos, quando chegam aqui no nosso país, mas tomam alguma coisa, mudam o chip, como é que não conseguem ter essa visão que você está a ter de olhar o país e resolver o país com problemas práticos, mas no curto e médio prazo, não estarmos aqui com prazos megalómanos daqui a 100, 500 anos,
que nós não estaremos cá, pelo menos não estaremos em bom estado nessa altura, não é? Mas não conseguem pensar qual é o problema que está aí. Bom, eu não sei o que é que se passa. A única coisa que eu penso é que os nossos governantes deviam pensar mais no seu povo. Deviam pensar mais no seu povo. Porque eles podem até dizer que pensam, mas deviam pensar mais, já que pensam, né? Estou de acordo com o que pensam, mas deviam pensar mais. Dizia Sócrates, os que praticam a injustiça não conhecem a justiça porque senão a praticariam. Se tu tens amor para com o povo, esse amor deve ser manifestado na prática, não com palavras. Na prática, ações concretas. Não temos hospital, não temos centro médico no Malueca, vamos pôr centro médico. Malueca. Não temos eletricidade, vamos fazer um plano para poder levar eletricidade ali. Não temos água canalizada na Funda, vamos levar água. Não temos eletricidade no Lumbalanguimbe, vamos levar eletricidade. Esse é o amor. O amor pelo povo. E temos de fazer o seguinte, nós temos de pensar, temos de abandonar a questão, a política, temos de deixar a política para pessoas que tenham também vocação para a política. Parece-me que muita gente, e nós temos até muitos jovens que estão a enveredar pela política, mas não é para resolver o problema, é para resolver o seu próprio problema. Sabe por quê? Nenhum técnico em Angola consegue realizar-se, nenhum técnico em Angola consegue prosperar trabalhando. E qual é o caminho que muitos jovens querem seguir? É o caminho da política. Porque ele sabe, se eu enveredar pela política, exercer um cargo público, um cargo de diretor de escola, diretor do hospital, diretor de uma empresa, vou autorrealizar. Vou ter uma realização plena do ponto de vista material. E as pessoas enveredam para a política. Por isso é que nós vemos, coloca-se alguém à frente do hospital, um ano depois o hospital não tem medicamentos. Porque ele está lá, já vendeu os medicamentos. Mandam equipamentos novos para um hospital. Passa um tempo, o dinheiro para a manutenção dos equipamentos já desapareceu. Mas como infelizmente também não há uma responsabilização séria, porque não há responsabilização exemplar. Há responsabilização para quem abusa dos bens públicos, para quem abusa com dinheiro público deve ser exemplar. Porque se nós punirmos de forma exemplar aquele que se lucupeta dos bens públicos, o outro que vem atrás vai pensar 2 ou 3 vezes para fazer. Não está a acontecer. Não está a acontecer. Se acontecesse, as coisas mudavam muito rapidamente. Então, nós temos esse problema. Nós temos, a maior parte dos nossos governantes não me parece que tenham vocação para governar. Por quê? Não tem vocação para governar. Não sei, só uma pergunta que faríamos a eles. Governam talvez por um modo de vida. Fazem-no, já são políticos de há muito tempo, vamos governar. Não parece que tenham vocação. Porque a vocação é servir o povo. Sócrates dizia que não, a tarefa de governar deve ser para o bem comum. Deve ser para o bem comum. E muitos outros pensadores no passado, e estou a falar de Sócrates, da Idade Antiga, nós se viermos na época do Renascimento, onde temos aqueles pedagogos como John Locke e outros, Pestalozzi e muitos outros, também falam da mesma coisa. Nós temos de formar o cidadão para servir a comunidade. Esse pensamento é da época do Renascimento. Estamos a falar pensamentos ainda do século XVI, século XVII, século XVIII. Nós não aprendemos com a história. E eles repare, e eles pensavam tanto no povo que nós temos aquelas cidades que nós temos, uma Roma. Olhamos para Roma hoje. Quando foi construído o Coliseu de Roma? Na Idade Antiga. É agora que foi construído? Não foi construído. A Grécia. Cidades como Alexandria. Foram construídas agora? Não. Foram construídas agora. Porque aqueles governantes daquela época olhavam e diziam: tenho que construir para o meu povo. Tenho que servir o meu povo.
e servir o povo, é proporcionar o melhor para o povo. Não é governar, não é proporcionar o melhor para mim. É proporcionar o melhor para o meu povo. E uma das ferramentas importantes, imprescindíveis, para que o povo possa ter uma liberdade plena, é justamente o investimento inequívoco, responsável e sem condições na educação. Nós temos de ter jovens nas nossas escolas que estudem no verdadeiro sentido da palavra, têm condições. Nós hoje, as nossas crianças, nas zonas rurais, não vão à escola, sabe por quê? Porque vão passar fome. Não há merenda escolar. Mas todos os anos nos dizem, no Orçamento Geral do Estado, há dinheiro para no Orçamento Geral do Estado, há dinheiro para merenda escolar. Mas na prática, a merenda escolar não existe. Nos discursos, não, merenda escolar, na conta geral do Estado, diz, olha, disponibilizaram-se milhões e milhões de kwanza para merenda escolar. Só que depois nós perguntamos quais são essas escolas onde foi disponibilizada a merenda escolar. Não é verdade. Não há merenda escolar. Falei com um gestor de educação do município, um amigo, e falávamos dessas matérias. Ele disse, olha, doutor, no meu município tivemos com o dinheiro que foi disponibilizado para o combate à fome e à pobreza, uma rubrica, a administração municipal disponibilizou para a merenda escolar. O que é que nós fizemos? O dinheiro não era muito, um município do interior, não era muito, e compraram produtos dos camponeses e davam merenda aos miúdos. Volta e meia, os miúdos deixaram de abandonar a escola. Iam todos os dias de manhã. Tinham comida? Eu conheço uma escola no Quango, por volta de 2007, andei por ali em 2007. A escola recebia patrocínio de uma empresa diamantífera. Todos os dias os alunos tinham 2 quilos ou 2 litros, né? Vai lá, 2 litros, 2 quilos de iogurte. 2 pacotes de iogurte. Os meninos não faltavam. As próprias mães é que mandavam os meninos para a escola. Por quê? Porque os meninos recebiam 2 quilos daqueles de iogurte, não acabava sequer o que lhe davam e ainda levava outro para casa para os demais irmãos. A escola já servia como um elemento motivador. É que tu não podes ter um aluno na escola das 7, e ele sai às 6 para chegar às 7. Sim. Das 6 ou das 7 até às 12 horas com fome. Não haverá resultados. Não vai raciocinar. Uma criança com fome não terá resultados. E não é só na universidade, na escola primária. Nós temos aluno na universidade. Está lá, professor, não comi nada. Por isso é que estou nessa condição. Tu tens que parar a aula para dizer, olha, vão comprar alguma coisa. E às vezes, não, professor, não tem dinheiro. Tu tens que tirar às vezes dinheiro teu, que já não é muito. Professor, aí podíamos já falar eu já podia falar, por exemplo, da valorização do professor. O professor não é remunerado como merece. Sabe quanto é que ganha um professor, um professor com um grau de doutor no ensino público? Não ganha mais de 550 mil kwanzas. Isso que estou a dizer não é especulação, está no Diário da República. O professor que mais ganha no ensino público, estou a falar de um doutor que está há 30 anos no setor. Não ganha mais de 550 mil kwanzas. E isto é valorização? Não é. É uma remuneração adequada? Não é. Então, são estas coisas que é preciso remunerar adequadamente o professor. É preciso dar condições às escolas. É preciso colocar bibliotecas nas escolas. As nossas escolas do primeiro e segundo ciclo não têm bibliotecas. Não há dinheiro para comprar livros. E às vezes, e nem às vezes, as próprias escolas, a maneira como se constroem as escolas, indica que não há muita preocupação com a educação. O Orlander conhece o antigo Liceu Salvador Correia. Sim. Quando é que foi construída aquela escola? Muito antes da independência. Claro. Nós não estávamos nascidos. Sim. Eu não estava nascido.
É uma escola com salas de aulas vastas. É uma escola com área desportiva. Uma área desportiva. Com locais para prática desportiva. Mesmo a questão da arquitetônica, para arejar, para o ar, os ventos do mar... A própria estrutura em si, tu percebes que quem construiu a escola estava a olhar... Projetou, sim. Sabe que a criança, quando entrar aqui, irá sentir-se à vontade. Mas as escolas que nós temos por aí, aquelas que estamos a construir em pleno século XXI, com dinheiro do petróleo e outro, essa escola, aquela escola... do PIME. Sim, mas é dinheiro, o PIME é programa. Sim. O PIME é programa, o dinheiro vem do Fundo Soberano, é dinheiro do petróleo, é reserva. É dinheiro da reserva internacionais líquida. Sim. Fundo Soberano. Ou seja, construir-se aquela escola, provavelmente nos anos 60, aqueles anos 50, acho, ou antes, com quê? Com café, sisal, algodão. Nós, com petróleo, não conseguimos construir escolas daquele calibre. Fazemos umas coisinhas parecidas à escola em todo o país. Isso já mostra um pouco também a preocupação que temos com a educação. Mostra um pouco a preocupação. Porque são as ações, não é? São os frutos. Nós estamos preocupados com o futuro. Não. As ações mostram que não há uma grande preocupação. Claro. E, portanto, isto é preocupante. Isto é preocupante. Tem de haver uma verdadeira aposta na educação. Muito bem. Já estamos a poucos minutos do fim, a chegar ao fim, mas tenho aqui duas questões que tenho que colocar. Uma está relacionada com o aumento das propinas e de que forma é que algumas organizações, algumas universidades e alguns polos de ensino superior, de certa forma, tentaram ostracizar aquelas pessoas que se manifestaram contra esta subida vertiginosa dos preços. A outra questão está relacionada com o aspecto cívico das pessoas, não é? Porque tudo isto que aqui explanou, que é preocupante, hoje olhamos para uma sociedade que há 15 dias se manifestou de forma nunca vista, não é? E de que forma é que a educação influencia a mente destas pessoas que têm a barriga vazia e que deram um grito que não aguentam mais e que é insuportável aquela dor que têm que enfrentar todos os dias. Portanto, queria que, de forma já de conclusão, fechássemos com esses dois pontos. Primeiro a universidade e depois então a... O objetivo da educação é a formação integral da personalidade do sujeito. Certo. Esse é o objetivo da educação previsto na pedagogia. E, portanto, todos os esforços dos países deve estar de encontro a isto, a formação integral da personalidade do sujeito. A formação integral significa que é preciso dar instrução ao cidadão, mas é preciso também dar valores cívicos, morais, valores de solidariedade, valor de patriotismo, todos os valores do caráter, da boa conduta, da moralidade. É preciso dar isto. Nós somos do tempo que cantávamos o hino, lembrei-me agora. Mas o cantar o hino pode ser algo mecânico. Tu podes cantar o hino e não ter um significado nenhum. Mas é preciso que lhe seja explicado a importância do hino. E aí são valores ligados ao patriotismo que devem ser ensinados também na escola. A escola deve ser o baluarte disto tudo. E nós não temos isso na escola. E por conta também da qualificação, da falta da qualificação dos professores. Porque eu disse aquilo inicialmente. Quem tem nas escolas de formação de professores, isso é ensinado. Ainda existe bom dia, senhor professor. Na escola de formação de professores, isso é ensinado. Temos, isso ensina-se. Só que, o que é que acontece? Tu tens depois um profissional que não tem formação pedagógica e ele acha normal que o aluno passe ao seu lado, diga bom dia. E ele responde bom dia. Não. Logo a seguir, mandar regressar ao aluno é bom dia. Bom dia, professor, tá bem? É assim que deve ser. E isto deriva de quê? Dos pais que temos. Mas os pais que temos hoje, vá lá, quem nasceu em 2002 tem filhos. Sim.
Mas se tu tens uma educação daquela que nós descrevemos aqui, assim, nos últimos 30 anos, pelo menos, ou 30, 25 anos, acorda, vai trabalhar, mas quando chega em casa, ou está sentado na varanda, o filho vem da escola, quando chega, nem saúda, passa. Este miúdo, quando chegar na escola, vai pensar que é normal passar junto de um adulto e não saudar. Eu, quando cresci, não podia passar um vizinho sem saudá-lo. Bom dia tio fulano, bom dia tia fulana. Essa tal educação que começa de casa. Porque a educação, de forma geral, nós recebemos-la também em casa, recebemos-la na igreja, na catequese, recebemos-la nos grupos onde andamos, nos grupos associativos. A educação não é um fenômeno inerente apenas à escola, só que a escola tem ferramentas para a educação, ferramentas adequadas, que devem ser transportadas pelos professores. O que nós vivenciamos tem a ver com outra coisa. Tem a ver com outra coisa. Tem a ver com o quê? Com a questão da falta, incluso, de acesso à educação. Eu estive numa palestra, fui convidado a proferir uma palestra a grupos de delinquentes juvenis. Eles manifestaram o desejo, no Bengo, em Cachito, manifestaram o desejo de abandonar a delinquência. De tal forma, te aceitaram em grupo participar da palestra. Mas repare, anteriormente, havia ali jovens que haviam terminado a 9ª classe, só que não conseguiram aceder ao ensino médio. Não conseguiram, não tiveram possibilidades. Como frustração, o que é que fizeram? Voltaram. Esses jovens voltaram a delinquir-se. Reincidentes, sim. Porque é preciso dar acesso à educação às pessoas. Porque uma pessoa instruída, se nós formos ver muitos daqueles jovens, não têm instrução, não têm educação nenhuma, nem sequer tiveram acesso. Porque, se notar nas imagens, das várias imagens, nós vimos também, mesmo quando eram arrombados os armazéns, havia pessoas a passarem e não participavam. Qual era a diferença? Provavelmente aquelas pessoas têm valores acima. Estão educadas a praticar o bem. Alguém que nunca acedeu à escola é muito complicado. É muito complicado. E a cidadania não é explicada no bairro, é na escola. A escola é o local adequado para a transmissão dos valores de cidadania. Os valores do caráter, os valores da solidariedade, os valores do bem comum. E, portanto, temos de resolver o problema do acesso generalizado à educação. E depois, numa educação qualquer, temos de dar educação qualificada, técnico-profissional, no ensino médio, para que quando este saia, não vá se delinquir, pega a sua mala de ferramentas, vai para onde? Vai prestar serviço de carpintaria. Tá a perceber? Isso é que deve ser feito. Nós temos muita gente a terminar o ensino médio e não sabe fazer nada. E sabe agora, qual é a profissão que está na moda agora? Sabia, Orlando? A profissão que está na moda é de motoboy. Nós criamos a ideia agora que o maior empregador agora que está surgindo no país são as associações de mototáxi. Não faz ideias o nível intelectual dos miúdos que fazem mototáxi. São miúdos que terminaram a maior parte deles terminaram o ensino secundário, o segundo ciclo do ensino secundário, e não tiveram acesso à universidade, mas também não têm uma formação técnico-profissional. É arranjar uma moto. Ande de moto e ouça a conversa daqueles miúdos. Conversas com cabeça, tronco e membro. São miúdos com formação. Nós estamos a empurrar essas pessoas. Mas pelo menos esses jovens conseguiram ir aí. Por quê? Porque ele tem informação, tem conhecimento. Há um grupo de jovens, já ouvi um jovem a dizer: mas por amor de Deus, eu não consigo nem encontrar um serviço, um trabalho como lotador de táxi, não, como cobrador de táxi. Ou seja, a aspiração de um jovem que com 17, 18 ou 20 anos, é ser cobrador de táxi. Não é que seja uma atividade desprestigiante, não é.
mas não pode ser a única alternativa. Podia ser a alternativa, mas não ser a única alternativa. E, portanto, a ferramenta fundamental para nós debelarmos muito desses problemas é dar educação de qualidade aos cidadãos. Muito bem. Se nós dermos educação de qualidade aos cidadãos, muitos deles não precisarão sequer correr para um concurso público. Vão para outro emprego. Para terminar aqui esta nota... E a questão das propinas, não tocou ainda. Pois é. A questão das propinas é o seguinte. As empresas, os colégios, o que é que fazem? Os colégios privados, as escolas privadas do ensino geral e as universidades sobem as propinas todos os anos. Sobem as propinas com beneplácito do Estado. E qual é a justificativa? De que eles ajustam o valor da propina a aumento da inflação. Mas isso é um falso problema. Sabe por quê? Porque a inflação sobe para todos. Sobe para o funcionário público, sobe para todos os trabalhadores, tanto no setor privado como no setor público. Mas a parte mais importante de todas, sabe qual é? Tanto nos colégios privados como nas universidades privadas. Todos os anos sobem a propina, mas o salário dos professores nunca sobe, por exemplo. Não sobe. Mantém-se. Todos os anos há aumento de propina nas universidades privadas, os professores nunca têm os salários aumentados. E depois, a questão da cidadania. Os alunos que reclamam muitas vezes são reprimidos, são perseguidos. Não pode. A universidade não pode fazer isto. A universidade deve encorajar, deve dizer aos alunos que devem reclamar. Só que a universidade deve ser um espaço privilegiado para o diálogo. Um espaço onde deve se demonstrar que afinal estamos na academia, aqui é para dialogar. Mas as liberdades não são para serem atropeladas. E nós temos, em muitas universidades aqui em Luanda, privadas, a arrogância, portanto, normalmente da entidade promotora, das entidades promotoras. Quem quiser sai. Nós mandamos aqui, não, a universidade não é espaço para isto. E, portanto, isto por quê? Porque tanto neste momento, tanto no ensino privado, no ensino geral, público-privado, no ensino universitário, há pouco crescimento das universidades públicas, há pouco investimento do Estado na universidade. A rede universitária pública não está a ser alargada. A oferta formativa do ensino universitário público é deficitária. Qual é a alternativa? É o ensino privado. O ensino privado tem pressão também. Como tem pressão, temos aquela questão da lei da procura e oferta. Quando a procura é demasiada, o que acontece? Claro. Resolve-se com a subida dos preços, muitas vezes somente, porque às vezes não se justifica que se subam os preços da maneira como... Repare, nenhum salário em Angola subiu tanto ao nível da maneira como as universidades públicas subiram. Subiram as propinas ao nível de cerca de 27%. 27%. Não é normal, não é? Ok? Ou seja, a propina vai subir 1/4 do que o aluno já pagava anteriormente. A culpa disso tudo é o Estado que se demitiu das suas verdadeiras responsabilidades. Porque o ensino universitário, seja o ensino universitário ou o ensino geral, deve ser responsabilidade primária de quem? Do Estado. O Estado deve prover oportunidade para os jovens, aqueles que quiserem. Porque assim, há aqueles que também não querem entrar para a universidade. Mas uma das formas de fazer com que não haja pressão do ensino universitário, sabe qual é? É proporcionar oferta formativa no ensino médio técnico profissional. Se houver muita oferta formativa no ensino técnico profissional, ele sai daqui, vai trabalhar no privado com o ensino médio, vai ganhar bem. Ou trabalha por conta própria, vai ganhar bem. Mas o que é que se passa hoje? As pessoas sabem que ele tem que ir para a universidade para entrar na função pública, para ser professor. Porque na educação ganha-se por grau. E ele tem que ser licenciado. Claro. Depois de ser licenciado, até tem que ser mestre, porque depois, sendo mestre, vai ganhar um pouco mais. Claro. E isso não promove a competitividade. Porque as pessoas estão a ir à universidade é para ganhar mais, não é para competirem mais.
E, portanto, o Estado deve resolver o problema da educação de forma sistêmica. Resolver aqui embaixo e resolver lá em cima, para que todo cidadão tenha a oportunidade de aceder à universidade. Porque assim, também não vale a pena pensar que todos têm capacidade para estar na universidade. Todos têm direito. Né? Todos têm direito. Repara, eu gostaria de jogar futebol. Eu gostaria de jogar, por exemplo, no Petro de Luanda, ou no 1º de agosto. Ou ir jogar no Manchester United, ou jogar no Barcelona. Mas será que tenho capacidade para jogar no Petro, para jogar no 1º de agosto? Talvez não. Então faça outra coisa. Mas devo ter a oportunidade, por exemplo, pelo menos de ir testar. Deve haver oportunidade de eu poder ir testar no Dagosto, no Petro, no Cabo Corpos ou uma outra equipa. O que eu estou a dizer é o seguinte: deve haver oportunidade para que todos aqueles que tenham desejo de ingressar à universidade possam fazê-lo. Mas quem deve dar essa oportunidade é o Estado. E não como favor, mas como uma obrigação. Muito bem. Eu disse que era a última questão, mas agora lembrei-me de uma outra, mesmo para terminar já 30 segundos. A questão de determinados professores, e eu tenho lido muitas queixas sobre isso. Há professores que transformam as suas aulas em pequenos CAPs, não é? E forçam, de certa forma, os seus alunos a pensarem ou enveredarem por um determinado partido, uma ideologia política. Eu já falei, eu estive numa rádio, eu falei disso, falei justamente disso. E sobretudo nas universidades. Nas universidades. E públicas, sobretudo públicas. Há professores, muitos professores têm tendência a doutrinar e reprimir o pensamento. Ou seja, se é do partido A ou B, acha que os seus alunos devem pensar tal como ele. Quem pensa, inclusive, temos casos de alunos que, por terem contraído o professor, tiveram o perigo de reprovar nessa cadeira. É reprovável. Por contrariar o professor. O professor quer doutrinar. O facto de um grupo de alunos, certos alunos, contrariarem, reprovação direta. E depois, às vezes, a própria reitoria não faz absolutamente nada. Isso é mais no ensino público. Não faz absolutamente nada. Nós temos um grupo, eu conheço pessoas que abandonaram uma certa faculdade porque o professor garantiu que eles, se continuassem ali, nunca iriam terminar. Por quê? Porque este professor fazia parte do... por ter sido contrariado quanto à questão político-partidária. Não é que seja uma questão geral, mas é uma questão também que existe. É uma questão que existe. Mas a educação não pode ser um palco para política partidária. Não. A moralização, a questão... Porque assim, as pessoas pensam, falar de partido na sala de aula é alguma coisa de patriotismo. Não. Os valores de cidadania é para dizer ao cidadão, ao estudante, que ele deve participar na política. É uma obrigação do cidadão. Você dizer, olha, vocês devem participar na política de forma responsável, mas nunca dizer que participem na política, mas se inscrever no partido A ou partido B. Isso não é correto, não está recomendado pelos cânones da pedagogia. Muito bem. Senhor professor Amílcar, foi um prazer muito grande. Podíamos estar aqui mais 2 horas a dissecar aqui esses temas que são preocupantes de uma nação como a nossa, que é um país que... O seu maior recurso é o recurso humano, não é? Não sei se somos recursos ou somos só ainda pessoas, não é? Porque a formação é muito importante e para sermos recursos temos que agregar valor, não é? E nós, infelizmente, e nós vemos aqui nas nossas ruas, muitos jovens na rua desocupados, muitos jovens sem formação, que infelizmente é um direito humano que está consagrado na Carta dos Direitos Humanos, mas infelizmente o nosso país ainda tem essas debilidades que são muito, muito, muito grandes e que poderão ser preocupantes para o futuro, não é? Eu quero então agradecer-lhe por ter aceitado este convite. Foi uma conversa muito rica e tenho certeza que nossos seguidores ficarão ou estão esclarecidos com aquilo que aqui apresentou. E então, em meu nome pessoal, quero apresentar então o nosso agradecimento e voltar a vê-lo numa próxima oportunidade. Na verdade, eu que agradeço pelo convite e a oportunidade que me foi dada de fazer essa abordagem de forma aberta, e estaremos sempre disponíveis para conversas futuras, e desejo muitos sucessos para si também. Muito obrigado. Bem, então assim terminamos a nossa edição do Logos. Nós voltaremos numa próxima oportunidade.
Hoje conversamos com o Centro Universitário Amílcar de Armando e nós voltaremos então muito brevemente com um outro convidado. Um bem-aja para todos, sintam-se abraçados e até a próxima.